Quando o coral jovem canta, a gente fica lembrando do tempo que a gente cantava com o coro jovem. Na minha igreja de origem tinha um coral chamado Coral da Boa Vontade. O Davi dizia, tu sabia se era boa vontade em cantar ou em ouvir. Há uma poesia que às vezes penso eu ia usar uma palavra, mas se eu usasse ia dar a impressão que eu realmente tenho mais do que devo ter. Estamos tendo tanta arcaica. Que está traduzida, foi traduzida pelo pastor Ricardo Costa, que diz: não te importas, ou não te importas se algum dos amigos morrer, sem ter conhecimento de Cristo, deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus ou não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez, a nós nunca falaram de Cristo. Não te importa se entrares sem joias no céu, sem galardão, por não teres trazido alma a Cristo, ou não venhas tu ser acusado de réu, ou não teres falado de Cristo. Não te cales jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para que ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Penso eu tenho partilhado com os irmãos, que uma das teologias mais satânicas que temos em nossos dias não quero citar nomes de teologias para não fugir ao foco, mas eu creio que a teologia mais satânica que temos nos dias de hoje é a teologia do pluralismo religioso. Ela é bem típica da pós-modernidade, onde cada um vai no restaurante espiritual e serve o seu prato de acordo com o apetite, onde cada um faz a sua prepara a sua alimentação espiritual, o seu foco espiritual, de acordo com aquilo que sente, de acordo com aquilo que acha, de acordo com aquilo que é conveniente. Antigamente nós éramos conhecidos e até faziam chacota dos crentes, e os crentes eram apelidados por conta da Bíblia. Para muitos, isso aqui era chamado de desodorante de crente. Que é que o crente basta o braço e ia para a igreja. Era uma época, né?
A palavra de Deus nos ensina que a relação com Deus, através de Cristo, não é uma questão simplesmente de se escolher um time de futebol, se é corintiano, palmeirense, São Paulino, santista, ou de uma ideologia partidária, que temos o direito de as ter. Questão da salvação. Cremos a partir da palavra de Deus. É a questão decisória e o grande diferencial o pluralismo religioso ensina em tese que o importante é a religião, é a fé, não importa em que é depositado. E vocês já ouviram essa expressão, o importante é que é o mesmo Deus, não é? Já ouviram algumas vezes? O importante é que é o mesmo Deus. Até porque creio que só tem um Deus. O caminho que está errado. E alguns de nós nos habituamos a ouvir Evangelho, domingo após domingo, e acharmos bonito. Mas aquilo que você acha bonito, diz se você crê, você é salvo. E diz se você não crê, já está condenado. É o Evangelho. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar, ele veio mudar. O momento que eu recebo Jesus na minha vida é que vai fazer a diferença nessa história. Quero partilhar com os irmãos uma experiência de Pedro e João perante o Sinédrio. Vivemos num mundo de diferenças. Onde não temos a ver com o problema dos outros. Vimos isso estes dias. Uma guerra totalmente equilibrada, onde se morre menos de 50 de um lado e mais de 1000 de outro, é algo que eu não tenho a ver, nem tenho que dar opinião. Equilíbrio estranho. Mas isso acontece nas vidas. Isso acontece nas ruas. Quer ver um exemplo? Só pensamos em clínica para dependentes químicos quando temos alguém na família. Só pensamos que há uma alma por trás do dependente químico quando temos alguém na família. Só pensamos que há uma alma quando alguém está na prostituição, quando temos alguém na família. Vocês, irmãos, se lembram uma vez que fomos chamados para tentar socorrer uma moça que se havia se tornado prostituta, aqui no centro de São Paulo, filha de pastor, né? Filha de pastor. E a preocupação é se nós íamos correr riscos. Graças a Deus ela está casada, integrada numa igreja, mãe de família. Porque nós só pensamos nessas coisas quando envolve alguém da família. Foi assim com o divórcio, sabia?
Uma igreja teve abertura para divórcio nos anos 70. Era uma igreja que era tida como carnal. Era apontada. Até que os filhos da liderança passaram a ter problemas. Ou a própria liderança. Que é a alma humana. Às vezes somos tomados de surpresas, irmãos, aqui mesmo entre nós, com situações que não esperávamos e nunca planejávamos. Nunca planejamos. Nenhum pai, nenhuma mãe embala um filho para dizer: filhinho, você vai ser sem caráter. Filhinho, você vai fazer isso. Não faz isso. Por isso Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que o centro da nossa pregação é o Evangelho. Uma linguagem popular, se você está sem Cristo, está roubado. Você está quebrado, meu irmão. Está perdido. Diz a palavra de Deus no capítulo 4 de Atos, que enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Não desse tempo novo, gente. Convidado para a cerimônia lá. Os triângulos. Mandaram mensagem. Que gosta de ler sobre tudo. Mas não é esse tempo. E deitaram mão neles, e os encarreguinhos encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. E no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e vós anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido entre vós, porque ele está dizendo que é muito maior do que a cura, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. É lógico que isso aqui para a teologia pluralista é um absurdo. Pedro, nesse caso, está rompendo o judaísmo. Mas muito mais importante do que o rompimento com o judaísmo interno é aquilo que está no cerne da questão do versículo 12. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Quando do centenário dos batistas estavam para escolher na época, que é a teoria que se cria, que ainda se via ali um livro sobre
sobre os batistas presente e futuro do Westminster, datado de 1922 mais ou menos, ainda a referência é a igreja de Salvador como a primeira igreja batista do Brasil, pelo fato de ter tido ali os primeiros brasileiros convertidos. Mas quando da escolha do hino, estava a escolher o hino, na época o pastor Nabor, ele participou do concurso com pseudônimo, e o hino eleito foi o hino, escolhido foi o dele, que diz: Redentor só um existe, é o que vamos cantar mais tarde. Pedro está dizendo: olha aqui, vocês rejeitaram Jesus, estamos sendo inquiridos por esta cura. Na realidade, isso é nada diante daquilo que Jesus faz. Saibam que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Se abrirmos nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2, já é um texto para você poder evangelizar, viu, meu irmão? Poder usar para evangelizar. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus, não se tem dúvida, e há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. É interessante, irmãos, que de nome, isto é, de nome que é mediador, palavra grega, dinomi, ela traz a ideia de alguém que se dá de livre e espontânea vontade. E o sacrifício de Jesus Cristo foi de livre e espontânea vontade. O Senhor ofereceu sacrifício. Não há mais sacrifício. Ele é o sacrifício. Ele é aquele que se deu como presente para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. Eu sei, irmãos, que isto é um discurso que parece não ser mais pertinente ao dia de hoje. Com toda essa onda de testemunhos favoráveis que a própria imprensa mostra da Cristolândia, mas se você observar, meu irmão, a ênfase da imprensa é muito mais no trabalho social do que naquilo que traz a causa de mudança naquelas vidas. Porque no dia em que a imprensa, já não for, começar a divulgar que a razão da causa daquela mudança é Jesus Cristo, vão cair de cima. O trabalho das juntas de missões, o trabalho das igrejas, ele é extremamente respeitado pela imprensa, muito mais por conta do trabalho social e da restauração que é feito, mas não se fala, pouco se fala, não sei quando um testemunha, que a causa daquela mudança é Jesus Cristo. É Ele que muda. É Ele que salva. Quem está sem Jesus está perdido. Em nenhum outro a salvação. Não há um único nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É isso que precisa ser dito. Bem verdade, eu sou o primeiro que, olha, você precisa procurar um médico, você precisa procurar um terapeuta, mas muito mais do que tudo isso, você precisa ter seu encontro com Jesus. Eu não creio em nenhuma mudança plena de vida que não comece a partir de Jesus. É isso. Eu não creio em nenhuma mudança plena de vida que não comece em Jesus. Como está a sua relação com Jesus?
está a sua tomada de posição em relação a Jesus? Está tudo bem com você? Está tudo bem, pastor? Sim. E como está partilhando? Como você partilha isso com os outros? Sabe, irmãos? É lógico que eu vou dar conta a Deus pelo que eu faço, você vai dar conta a Deus pelo que se faz na música, mas aquilo que apresentaremos como galardão diante de Cristo é resultado das vidas que ganhamos para Jesus. Por isso eu creio que Jesus morreu por todos e que todos são salvos por uma questão de escolha pessoal, não da parte de Deus. Eu não creio que Deus escolhe uns para a morte, outros para a vida. Não creio nisso. Mas é a sua escolha. É você que escolhe. E a nossa tarefa é deixar essa escolha para as pessoas, para que elas possam pensar sobre isso. Não adianta, irmãos, se você não crê nisso, está perdendo seu tempo aqui dentro. Agora, se você crê que Jesus é Salvador e que só há salvação através dele, você precisa testemunhar isso. Você precisa, nas suas oportunidades, naquela estratégia que o Espírito Santo lhe der, você precisa entrar com essa mensagem. Porque não há salvação sem Cristo. Não há restauração sem Cristo. Por quê? Quem veio restaurar foi Jesus. Nós trabalhamos no periférico, mas o centro da alma, a questão espiritual, só quem resolve é Jesus. O hino que vamos cantar diz: Redentor só existe com poder para nos salvar. É Jesus que do pecado quer a todos libertar. Através de Jesus Cristo alcançamos o perdão. Pela graça somos salvos. Que bendita redenção! Hoje o Senhor Jesus a todos estende a mão, pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Queria pedir que as irmãs tocassem a primeira estrofe, para que possamos relembrar a música. Alguns talvez não conheçam. Depois nós vamos cantar este hino, primeira estrofe. começar
abençoado pela oração. Possamos apresentar diante de Deus as pessoas que não são salvas do nosso ciclo de amizade. Olha, Deus, eu te apresento meu pai que não é salvo, te apresento minha mãe que não é salva, meu cunhado, minha sobrinha, meu sobrinho, meu vizinho. Pelo menos comece a apresentar isso em oração. E peça a Deus uma estratégia para que você possa falar com ele lá no salão, lá no hall é culto também, viu, irmãos? Peça a Deus a estratégia para que você possa trazer o evangelho para essas vidas. Porque se essa palavra que eu li não é mentirosa, está dizendo que salvação só é Jesus. Salvação só é Jesus. Entende isso? Agora o segundo convite. Se você chegou aqui nesta noite e ainda não tem essa questão de salvação resolvida em sua vida, eu quero convidá-lo para que nesta noite você receba Jesus como seu Salvador pessoal. Diga para Jesus: Senhor, esta noite eu estou resolvendo essa questão na minha vida. Eu estou recebendo Jesus como meu Salvador pessoal. Se você foi crente, se afastou, volta para Jesus, mas toma uma posição diante do Senhor nesta noite. Você que é crente, coloque isso diante de Deus, apresente as pessoas. Comece pelas pessoas que você ama. É mais fácil. Mas comece apresentando todos. Ah, pastor, aquilo eu não gosto muito. Então olhe para que você também vá para o céu. Você está no caminho aí que não tem a mesma palavra. Mas apresenta isso diante de Deus, gente. Eu creio, eu tenho visto 20 anos de pessoas orando, 30 anos de pessoas orando, e um dia aquela vida se converte. Eu vi isso aqui dentro. Mas é importante que você comece a apresentar isso diante de Deus e crie oportunidade. Aceitar Jesus não é igual a ser corintiano, isso, aquilo, outro, gente. É diferente, significa eternidade. Então, se você nesta noite ainda não é salvo em Jesus, quer receber Jesus como Salvador pessoal, quando cantamos as duas últimas estrofes, você pode levantar a sua mão onde está, pode pedir ajuda para alguém. Nós queremos orar por você, mas principalmente eu gostaria que saísse daqui nesta noite no coração com o desejo de apresentarmos em oração aquelas pessoas que são do nosso ciclo de amizade, que não são salvas, que estão perdidas sem Cristo, porque a palavra diz que é assim. Cantemos. Porque amor maravilhoso personagem demonstrou, sendo ainda pecadores, nossas culpas perdoou, com sangue Jesus Cristo se tornou redentor, esperança.
Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite a decisão da Letícia, que naquela casa, Pai, aquela família, a obra da salvação, em termos de pai, mãe e filhas, ficou completa. Oro por ela, pela sua família e por aqueles que ainda não aceitaram, não tomaram decisão ao lado de Jesus. Move o nosso coração, Senhor, para que diante de Ti possamos colocar as pessoas do nosso conhecimento que estão sem salvação. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. Boa semana, os irmãos cooperadores da obra. A sempre se orienta.